Shalom, shalom, queridos. Voltamos depois de 3 semanas, né? Aí ausente aqui do YouTube, né? Do canal, mas não ausente do serviço ao reino. Foram dias depois que encerrou a contagem do homem, foram dias bem intensos. Tivemos um mover tremendo final de semana aqui na nossa cidade, uma adoração em unidade, 7 horas de adoração. Então por isso eu tô meia sem voz, porque foram 7 horas emitindo decretos, orando, adorando ao Senhor juntamente com outros ministérios. E o Senhor se manifestou e se fez presente. Bom, mas cumprindo essa nova dinâmica que nós vamos estar entrando, eu vou estar a cada semana abordando um assunto dentro das minhas possibilidades e condições, mas eu quero me esforçar muito para estar aqui com vocês diariamente, quase que diariamente, de segunda a sexta-feira. E a cada semana um tema. Inclusive, eu vou pedir para você, se você quiser algum tema específico aí, coloca aqui embaixo. Se o Senhor der a graça, a sabedoria, né? Se for algo que está dentro da minha atmosfera de entendimento, vai ser muito bom falar com vocês sobre aquilo que está queimando no coração de vocês, amém? E nessa semana a gente vai começar abordando o tema destino. Eu acredito que não serão vídeos muito longos, né? Até mesmo porque serão 5 ministrações. Então aguenta firme aí, fica forte, porque eu acredito que será mais curtinho. Destino, queridos. Quando a gente fala de destino é algo interessante, né? Porque geralmente as pessoas elas têm um entendimento de que destino é algo que vem pronto e que não precisa haver esforço humano, né? Que já tá tudo ok, tá tudo certo e que vai acontecer naturalmente. Inclusive, às vezes a gente passa por alguma dificuldade ou por algum momento de dor, de trauma. Isso era destino. Era o seu destino passar isso. E, na verdade, isso não é real. Isso não é o propósito de Deus, né? Verdadeiramente, nós temos um destino. Qual o nosso destino? Que é o que nós vamos estar abordando esses dias. O nosso principal destino é ter vindo do céu para essa terra com um propósito, para executar algo para o Senhor e, no final, voltarmos para nossa casa, para nossa moradia. Então, o nosso destino eu comecei algo aqui com o propósito de chegar em algum lugar, de estabelecer, de finalizar algo, né? Por exemplo, qual o destino da criação? Então, a cada dia Deus colocou algo dentro da criação e era encerrado no final daquele dia quando havia concluído. Então, o destino está ligado à conclusão. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje dentro do destino primeiro que na raiz original do Antigo Testamento, a palavra destino é maná, que significa o quê? Significa contar, calcular, numerar, designar, falar, indicar e preparar. Olha só, então, o original da palavra destino está falando sobre cálculos, sobre contas. Isso já mostra, já quebra esse negócio de que vai acontecer. Não, destino é algo projetado, é algo preparado, aonde eu quero chegar, ou aonde o Senhor tem para que eu chegue. Uma outra parte da palavra destino é porção. Então, qual é a minha porção para esta terra? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Qual é a porção que cabe a mim nessa terra para que eu execute para o Senhor, né? E uma outra palavra que é moné, que vem da mesma raiz, tá ligada a tempo. Então, assim, como que eu vou calcular o meu tempo para alcançar a porção que o Senhor tem para mim nesta terra? Né? Eu tenho um propósito aqui. Então, eu não sou fruto do acaso e eu não vou viver ao acaso, ok? Então, eu quero ler agora alguns 3 textos que tá no Novo Testamento que mostram um destino, né? E olhando isso aqui, queridos, eu vejo que o destino ele é muito mais a colheita, né? Vamos lá, quando a gente faz uma plantação, né? Quem já morou na roça vai separar aquela porção de terra, né? A quantidade de hectares lá, vai separar aquela porção de terra, vai preparar aquela terra e vai ter cálculos, porque para aquela terra vai precisar de tantos trabalhadores e de tanto de sementes. E é engraçado que quem trabalha com plantação,
ele já tem uma previsão da colheita. Então não é uma questão assim, eu plantei um pé de milho, vou colher isso aqui, vou colher milho. Não é só isso, queridos. Eu plantei tantos grãos de milho e esses tantos grãos de milho vão me render tantas sacas. Se tudo correr bem, dentro do cálculo, o destino desta colheita, o destino dessa semeadura será essa colheita. Por que hoje nós vemos muitos cristãos sem resultado? Porque eles não fazem cálculos, eles não se preparam para a semeadura. E eu não estou falando de semeadura somente na questão financeira, eu estou falando da semeadura ministerial, da semeadura de caminhada, da semeadura do que você quer colher ou daquilo que o Senhor tem proposto no seu coração. Quando eu falo que você quer colher, quer dizer, eu não estou ligando isso a uma questão das suas emoções. Eu estou ligando isso a uma questão do que o Senhor tem para você. Porque aquilo que o Senhor tem para você já está dentro de você. Então, provavelmente, se você está andando alinhado, isso vai se manifestar como um sentimento, como um desejo daquilo, de viver aquilo, de colher aquilo. Se você estiver com seus desejos, com a sua vontade alinhada com a vontade do Pai. Então, eu vou ter uma previsão da colheita. Ok? Então, vamos lá. Abra aí sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E daí a gente vê esse mesmo texto em Mateus 24, 13, que diz que aquele que persevera até o fim será salvo. Por quê? Porque, queridos, na plantação, Jesus plantou com a sua morte, né? Ele foi a primeira semente que morreu para que desse muito fruto. Nós somos frutos da obra de Jesus. E esta obra, e nós temos que perseverar dentro da essência da semente, queridos, porque cada semente carrega em si a sua essência, a sua natureza. Então, se eu perseverar dentro disso, pronto, eu alcancei a salvação. O meu destino final é a salvação. Mas daí a gente vê um texto que eu achei bem top mesmo, que está lá em Filipenses, capítulo 3, que diz assim, cujo fim Filipenses 3, versículo 19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre da sua glória, e para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Mas o fim de quem? Quem é esse povo que o fim é a perdição? Que o seu Deus é o ventre? É aqueles, se você olhar no versículo 18, é aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. É aqueles que são inimigos de uma vida de renúncia. É aqueles que são inimigos de uma vida de entrega. É aqueles que são inimigos de uma vida de santificação. É aqueles que têm o seu ventre, o seu eu, os seus desejos, os seus prazeres como o seu Deus. Esses são inimigos da cruz. E com certeza eles também terão um destino. E o destino final é a perdição. Mas então você está me dizendo que eu não posso ter satisfação? Não. Você tem que ter satisfação, mas satisfação no ambiente correto. Porque quando a nossa satisfação está no nosso Pai, no nosso Senhor, nós passamos a ser completo. Quando a nossa satisfação está no nosso eu, nós somos um ser incompleto. Porque nós vivemos dentro de um vazio, querendo preencher, e precisamos de mais, e precisamos de mais, e precisamos de mais, porque nunca estamos saciados. E o Senhor é aquele que nos completa e nos sacia. Então, esse aqui é o destino completo, né? Esse aqui é o destino baseado tanto naquele que vive para o Senhor, como naquele que não vive. Mas existe destino aqui nessa terra também. Não só o destino eterno, como esses textos que eu coloquei, né? E se você perseverar, você é salvo. Então, o seu destino é o Senhor. Se você tiver o seu ventre, se você for inimigo da cruz de Cristo, o seu destino é a perdição, também é um destino. Mas nós viemos para cá com um propósito. E quando nós falamos de propósito, queridos, nós estamos falando, nós viemos para cá com um destino. Nós viemos para cá para exercer algo, para que o nosso fim seja dentro daquele propósito estabelecido pelo Senhor. Então, no decorrer desses dias, nós vamos estar abordando essa questão do seu destino ministerial, do seu destino profético, do seu destino dentro daquilo que o Senhor faz. E eu não vou estar falando agora dos 5 ministérios, a gente vai ter tempo para isso em outros momentos, mas eu vou colocar questões que podem te levar ao cumprimento desse destino e questões que podem estar te tirando do cumprimento desse destino.
Então aguarda aí, a gente vai ter mais alguns dias de ministração sobre isso. Mas para encerrar, né? O que nós precisamos entender é o que eu comecei falando. Primeiro, o nosso destino não é um fim em si mesmo. Vai acontecer. Um exemplo, né? Quando a gente recebe uma profecia. Não, se o Deus falou, vai se cumprir. Sim, queridos, vai se cumprir. Mas o propósito é que se cumpra na sua vida. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E isso é uma verdade. Mas ela não vai voltar vazia na sua vida, porque o Senhor liberou um destino para o povo de Israel. E aquele povo não herdou a terra. Deus mentiu? Não. A promessa se cumpriu. A palavra se cumpriu. Mas não foi naquele povo. Quando o Senhor libera uma palavra para você, o Senhor quer cumprir algo na sua vida. Mas você tem que andar dentro desse destino, para que o seu fim seja a manifestação dessa palavra. Se não for em você, vai acontecer, porque quando Deus libera um som, essa palavra não vai voltar vazia. Então, o destino está ligado, né, como eu falei no Antigo Testamento, a calcular, a viver em prol disso, a caminhar dentro disso, a ser, queridos, nós somos seres, falei que ia terminar, né? Nós somos seres extremamente emotivos, mas a fé não tem nada ligado à emoção. A fé é totalmente racional. Sabe? É uma decisão do crer, é uma decisão do ser, é uma decisão do executar baseado em fatos que estão nas regiões celestiais, não em fatos que a minha vida está embasada. A fé é, eu tenho um destino, então tá bom, vou dar um exemplo aqui. O Senhor liberou uma palavra para você lá atrás de que você seria pastor. Eu quero trazer coisas espirituais, ministeriais. Lá atrás que você seria pastor. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos e você não vê se cumprindo. Mas você tem agido como pastor? Você tem se posicionado dentro dessa palavra? Você tem calculado? O que é calculado? Você tem estudado? O que é um pastor, Senhor? Não, para mim essa palavra não é não. Pronto, já está abortando, né, o seu destino. Você tem se posicionado, tá? Senhor, olha, eu não vejo em mim condição, mas eu acredito no Senhor. Então agora eu vou me posicionar dentro disso. Eu vou estudar, eu vou orar. Não vou começar a pastorear, não vou começar a me intitular como pastor, porque eu não vou usurpar de uma unção, me regalar de uma unção que eu ainda não tenho, porque agora eu só tenho um chamado. Mas eu já vou começar a me posicionar. Para quando essa unção vir, eu já estar dentro daquilo, eu já calculei, eu já numerei, eu já sei qual é a minha porção. O meu tempo está sendo investido para isso. Então agora, Senhor, eu estou pronto. Entende? Então, o destino é isso. Eu me posicionei dentro daquilo que o Senhor tem. Então, que você, nesses dias, comece a pedir ao Senhor que traga a sua memória, promessas, declarações, liberações de destino que você não viu se cumprindo ainda. E que você seja alinhado dentro do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, que você seja alinhado no tempo e no propósito que o Senhor tem para você, para que o seu destino, para que o seu fim seja o fim que Paulo estabeleceu. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Paulo não estava dizendo de um completar do evangelho, ele estava dizendo que a porção de destino que foi liberada para ele, ele completou. Ele chegou ao final, então estava pronto, ele podia ser colhido. Amém? Que o Senhor seja abundante sobre a sua vida e que haja um tempo de liberação, de destino, de alinhamento, para que você entre no destino que o Senhor tem proposto para você. Que a bênção do Senhor seja sobre você e seja sobre a sua casa. Nos vemos amanhã falando um pouquinho mais sobre destino. Shalom, shalom, queridos, que o Senhor te abençoe.